Em apenas alguns meses, a Argentina fez algo que nenhum país da América Latina tinha conseguido. A classe média cresceu de 23% para 39%, ou seja, as políticas de Milei na presidência trouxeram 7,7 milhões de pessoas para a classe média, saindo da pobreza. Isso não foi sorte, não foi acaso, na verdade foi decisão política. Quem antes usava seus ganhos para sobreviver, agora pode não só cobrir despesas básicas, mas também acessar bens e consumo de melhor qualidade, o que é um salto para um país que estava empobrecendo e à beira do socialismo, com Alberto Fernandes, Kirchner e tantos outros há tanto tempo. Bom, mas além dessa mobilidade de classe que eu referi, o PIB acumulado nos últimos 12 meses da Argentina cresceu 7,7%, em ritmo de países como a Índia e outros, e a inflação registrou a maior queda desde 2020, ficando só em 1,9% em julho. Na prática, isso significa que a Argentina não só produziu mais economicamente, como também conseguiu manter preços e gerou maior estabilidade no país e melhora nas condições de vida da população. Afinal de contas, quando a inflação se reduz, o poder de compra das pessoas é que está sendo mantido, e isso afeta especialmente as pessoas mais pobres. E é elas que estão sendo beneficiadas pelo governo Milei. Outro dado que pode ser considerado um dos mais importantes da economia é o capital fixo, que subiu em 31,8% e continua crescendo. O que é isso? Significa que os argentinos estão buscando ser produtivos, investindo em máquinas, fábricas, infraestrutura, construções, ou seja, estão investindo em dinheiro do futuro, investindo em algo que vai criar mais dinheiro no futuro, que tem potencial de alavancar a economia. E o Milei está fazendo algo inédito em termos de América Latina, que é conseguir fazer reformas estruturais que são bastante disruptivas e até difíceis de ser aprovadas no parlamento de uma maneira rápida. E justamente por conseguir aprovar rápido essas reformas, ele conseguiu ter resultados também muito rápidos com a economia. E isso ajudou que ele não perdesse popularidade, como geralmente essas reformas acabam fazendo, porque em geral são reformas muito impopulares. É muito mais fácil fazer o populismo de só botar a sujeira para debaixo do tapete. Bom, mas é aqui que a gente entende um ponto importante, que o Milei só conseguiu ter essa velocidade de ação porque ele foi eleito com um discurso claro, direto, sem disfarce. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! E desde a campanha, ele deixou explícito que ele iria combater a chamada casta política. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Se acabó el curro de la política. Cortar gasto público, privatizar estatais, acabar com privilégios, parar de imprimir moeda para gerar inflação, e tudo isso justamente que levou milhões de argentinos cansados da inflação, da estagnação e do populismo a apostar no Milei. Ou seja, não houve traição de agenda. O eleitor votou sabendo exatamente o que viria e por isso ele teve respaldo político popular para aprovar as medidas duras e em tempo recorde. Ninguém podia dizer que o que o Milei estava executando uma vez no mandato era diferente do que ele prometeu em campanha. Pelo contrário, foi justamente o que ele falou que iria fazer. Esse alinhamento entre promessa e ação é raro na política latino-americana e também explica por que, ao contrário do que acontece com muitos presidentes, o Milei não perdeu tanta força política logo nesses primeiros meses de governo. Pelo contrário, cada vez mais ele cresce em popularidade por resolver algo que ninguém conseguiu resolver. You're not very bright, are you? E assim surge uma nova receita de administração para a gestão de países latino-americanos, conhecidos pelo populismo e demagogia, e que são geralmente irresponsáveis do ponto de vista fiscal, corruptos, burocráticos. O Brasil é um deles, aliás, né? O Milei está mostrando que não precisamos de um modelo gradualista de reformas, ou seja, de reformas modestas, pequenas, um passo de cada vez, que pode se vir com uma estrutura mais robusta. No Brasil, até a gente ter efetivamente um tripé macroeconômico, lá na época do FHC, para equilibrar taxas de juros, câmbio e estabilidade da moeda, ou mesmo o Plano Real, também levou anos. Então, é muito inovador o que o Milei está fazendo e é uma grande lição de que ser transparente com a agenda política e eleitoral e até mesmo podemos ser um pouco mais radical no discurso. Não é necessariamente um problema, desde que haja uma fundamentação para criar essas bases argumentativas, você justifica isso para o eleitor e, obviamente, consegue a aprovação. Mas para isso a gente tem que entender uma coisa também. Não adianta eleger um presidente com uma boa agenda e deixar um Congresso dominado por pessoas que querem manter tudo como está.
né? Os emendeiros de plantão, o pessoal que fala uma coisa, faz outra e por aí vai. Bom, o Bolsonaro tentou emplacar algumas dessas reformas e é um exemplo de que não tinha maioria, assim como o próprio Maurício Macri na época que foi presidente da Argentina. E o resultado do governo Bolsonaro, parte dele vem de reformas aprovadas no governo Temer, com muita impopularidade, e depois no mandato do Bolsonaro, não tendo respaldo no Congresso, acabou se travando muitas coisas. E como eu falei, o Macri também tentou ser gradualista na Argentina e também não deu certo. Ele perdeu o Congresso ao longo do mandato e acabou perdendo a eleição. Jogamos, o adversário jogou, deu tudo certo. Hoje uma mulher grávida faria gol na gente. A lição que tanto o Bolsonaro quanto o Macri permitiram com que a sociedade argentina e brasileira entendessem e tivessem, pode ser uma semente para o futuro do Brasil, assim como está sendo para o futuro da Argentina. Uma outra coisa interessante de se notar é que a aprovação do Milei é alta, porque quando se entrega resultado logo no começo do mandato, o eleitor comum, aquele que não está preso em questões ideológicas, ele sente a diferença na prática, no bolso. Ele vê o poder de compra, o seu dinheiro, o seu salário aumentar, o emprego melhorar, a inflação cair, e esse eleitor vai querer continuar com quem entregou isso para ele. E o Milei já está colhendo os frutos disso. E essa é uma grande lição para todos nós, liberais, conservadores, de que nós podemos ser mais intensivos numa agenda econômica e reformista. Por isso, na hora que a gente tirar o Lula do poder, a lição que a Argentina deixa para o Brasil é, sem o PT lá, a gente vai ter alguém com uma agenda produtiva de direita, se Deus quiser, e uma Câmara e Senado com maioria de direita também. E mais do que isso, que se elege numa plataforma reformista, e assim permitindo que a gente desenvolva e aprova as reformas que há anos não fazemos no Brasil e que estamos devendo, e que são extremamente necessárias. Seja a reforma administrativa, a reforma tributária de verdade, um corte profundo de gastos do Estado, cortar na própria pele, a abertura comercial que permite que a gente tenha mais competitividade e possa comercializar com o mundo inteiro. Enfim, o Milei mostrou que é possível mudar um país em pouco tempo. E agora o Brasil vai precisar decidir se ele vai continuar no atraso ou vai ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque eu não quero esperar mais uma década para ver o Brasil funcionar. E eu acredito que você também não quer esperar, né? Tudo bem que nós temos grandes preocupações com relação à Suprema Corte e os abusos de poder. Mas eu estou ignorando isso por hora, para a gente fazer uma análise estritamente econômica e política. Quando a gente olha para a eleição de 2026, é preciso que a gente tenha atenção para não focar só no Palácio da Presidência da Alvorada, né? E esquecermos dessas bases, de deputados eleitos, senadores eleitos com uma base reformista, para que a gente possa justamente construir o Brasil do futuro que tanto nos é prometido há tanto tempo. Eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam dessa melhoria drástica da Argentina? Vocês estão por dentro desses dados? Então, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse conteúdo e compartilha com aquele amigo que acha que o liberalismo não funciona ou que a direita, na verdade, não tem condições de mudar os seus países e ajudar os pobres, porque na verdade tem sim e está fazendo na prática. Até o próximo vídeo.